Amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, buscamos Jesus para mergulharmos neste manancial de amor chamado Evangelho, as boas novas do Reino de Deus, que nos foram trazidas prenunciando um novo tempo, um tempo de edificarmos em nós os valores perenes do Espírito, as doces alegrias da alma, um tempo de esperanças e consolações às nossas dores, pela força da verdade que se manifesta neste Evangelho de amor. Ampara-nos, Senhor, a humanidade da terra e infunde em nossos corações uma vez mais as marcas do bem e da verdade. Sê conosco, Senhor. Abençoa, Mestre, a todos nós nesta hora sintonizados no seu Evangelho, para que, somando as nossas mínimas possibilidades, possamos compor a força do bem neste grupo de amigos, neste grupo de trabalhadores da sua seara. Assim, Mestre amado, com gratidão e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Estamos trabalhando a verdadeira pureza e, dentro dessa pureza, os escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. E os escândalos existem quando nós estamos buscando vencer a hipocrisia e saímos do verniz das aparências para deflagrarmos quem somos verdadeiramente. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas o que é o escândalo? O escândalo não é somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, ou com ou sem repercussão. Porque o escândalo não necessariamente o que repercute socialmente, pode não ter repercussão, mas tem consequência, que é diferente. Então, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Dentre os males morais que em nós ainda provoca o escândalo, é o que sai da boca do homem. E o que sai da boca do homem sai pela palavra, além do pensamento e dos sentimentos e das emoções, sai pela palavra. E uma das características que nós precisamos educar em nós é exatamente o uso da palavra como sendo motivo de escândalos. Ontem nós falamos sobre a maledicência. A maledicência é a crítica ferina, é a queixa, é a insatisfação, é a ingratidão, manifestado através da nossa palavra, que é o que sai do nosso coração. Isso tem sido motivo dos nossos escândalos. Então, eu trouxe uma lição do Emmanuel no livro Pão Nosso, chamado Más Palestras. Não vos enganeis,
as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo. Então, ontem também nós perguntamos se nós já sabemos o que em nós escandaliza o outro. O que em nós choca, né? Impacta de forma negativa aqueles com quem convivemos. Porque aquilo que nós fazemos pelo outro, estamos fazendo a nós mesmos. E estamos fazendo a Jesus. Quando Jesus disse, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estareis fazendo. Ora, se eu aborreço o meu irmão com as más palavras, com a maledicência, nessa maledicência vem uma situação depreciativa do outro e às vezes humilhante, nós estamos causando um mal a nós mesmos. O que o Evangelho está nos dizendo sobre escândalos é a consequência dos nossos atos. Eu pretensamente maldigo alguém e eu destruo a mim. E não percebo se eu ainda não tiver suficiente bem para formar um conflito, para polarizar o bem em mim e se contrapor com as más tendências. Então passamos encarnações cometendo os mesmos deslizes, sem nos incomodarmos com isso, quando a gente, depois de ter feito o mal, disse, eu tenho razão. Só que não tem razões, né? Pode ter motivos torpes, mas não é a razão do espírito. E é sobre isso que Emmanuel vai falar, para a gente ver os motivos de escândalo em nós, né? A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Vai formando uma nódoa que sai de nós, né, e vai ficando um rastro. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. Então, às vezes, o que sai do nosso coração é a desconfiança. O veneno das investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Então, esses estados da palavra de indignidade, né, rompe naquele relacionamento a sinceridade. Rompe naquele relacionamento a confiança. Olha quanto que vai sendo um crescente esse processo, né? Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. Porque se eu penso mal de alguém, mesmo que para esse alguém diretamente eu não falo, eu falo para outro alguém. Eu falo para outro alguém, eu contamino esse outro alguém e fermento. Eu vou fermentando com a minha crueldade o que eu penso do mal do outro. Isso vai estabelecendo uma reação em cadeia. E isto é o escândalo. Então, olha só, esse estado nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Se eu começo a fomentar o mal de alguém daquela família, o fermento que vai levedar aquilo pode romper os laços daquela família. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, que é a desconfiança, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada. Olha como isso é ardiloso, vai crescendo uma infiltração. E essas infiltrações, não só no ambiente do lar, nas famílias, mas nos ambientes de trabalho profissional,
no ambiente da casa espírita. Então, se eu tenho um desconforto com alguém dos que trabalham conosco e começo a fazer a discórdia, a maledicência em paralelo, eu não dou àquela pessoa o direito dela se explicar ou se melhorar, se for o caso. E vai havendo uma infiltração perniciosa que tem sido motivo de desorganização de muitos grupos familiares, de casas espíritas e profissionais. E começou na maledicência, na crítica manifestada pela palavra, né? E se a pessoa que é alvo das nossas conversações tiver referências doentes, ela vai adoecer. As fragilidades ficam expostas e podem chegar, como diz Emmanuel, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A pessoa fica num estado perturbado do pensamento, né? E a mentira, ela abre a ideia de que alguém está contra mim, né? A pessoa fica desconfiada de tudo e de todos, a ponto, às vezes, de ficar até paranoica, persecutória. Eu acho que estão falando mal de mim. Por quê? Porque ela traz um núcleo. Será que alguém vai descobrir o mal que eu escondo de todos? E eu tenho medo que alguém descubra o mal que eu trago em mim. E se eu, por acaso, percebo que alguém ou alguns não falam bem de mim, vai atingir o núcleo. É por isso que a pessoa entra no estado de perturbação. Eu já acho que tenho que esconder algo. E eu acho que você fala mal de mim, então você vai me rapidamente descobrir o mal que eu trouxe comigo. Nós estamos falando de escândalos. São escândalos, né? Então, a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável. E imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quer dizer, o antídoto, né, para o equilíbrio são as conversações proveitosas. Muitas pessoas falam que gostam, um ditado popular, gostam de jogar conversa fora. Eu fico imaginando o que será que é isto? Como assim, né? Nós vamos conversar do que não seja produtivo, do que não nos traga alegria, bem-estar, entendimento, né? Então, jogar conversa fora pode estar incluído a maledicência em relação à vida alheia. Porque há quem goste. Por que há quem goste? Porque as mídias sociais só falam da vida alheia. E de forma escandalosa. De forma depreciativa. Julgam, criticam, expõem pessoas ao ridículo tantas vezes. Então, mas por que isso cresce? Cresce porque nós alimentamos isso. Nós adoramos. Há quem adore essas chamadas observações insensatas sobre a vida alheia. Então, quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, trouxeram-te futilidades, relatos malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo.
Porque será que nós não estamos sendo instrumentos do escândalo de alguém? Estimular que o outro se perturbe até o ponto que ele se desarvore, se desequilibre? Vamos questionar, né? As nossas escolhas, as nossas preferências, o que nós devemos observar uns nos outros. Vamos refletir. Amigos, todos nós sabemos que saímos do mundo espiritual com um plano de amor para nós. Mas o plano, ele precisa ser posto em prática. E se o plano é de amor, a prática tem que ser de amor, né? Porque senão o plano não vai ser executado. E isso é algo que nós precisamos compreender com muita profundidade. E quando nós estamos aqui na Terra, uma das formas que nós temos de manifestar-nos é através da palavra. E nós precisamos nos perguntar, cada um de nós precisa se perguntar, como é essa palavra? Às vezes a nossa palavra, ela é omissa. Às vezes ela é contundente. Às vezes é veemente. Às vezes é escandalosa. Às vezes é maldosa. E às vezes bondosa. Então, mas, tirando de lado o às vezes, cada um de nós tem uma expressão na sua palavra, que resume a nossa personalidade. Porque a palavra resume a personalidade. E às vezes a gente quer dizer assim, não, é com você a minha palavra é agressiva. Mas com aquela pessoa, aquela outra, não. Mas é porque aquela outra não é estímulo para a agressividade que há em mim. Porque se aquelas outras, que eu não tenho uma palavra agressiva, trouxer o mesmo estímulo, eu serei igualmente agressiva. Então, qual é o tônus, de uma maneira geral, qual é o tônus da nossa palavra? Às vezes a nossa palavra é a palavra que manda. 100% do tempo a gente está mandando, nem percebe, mas está. Às vezes a nossa palavra é de tristeza, de melancolia. E nós estamos estudando, refletindo, pensando sobre o escândalo. A palavra que escandaliza. E tudo isso que nós estamos falando aqui, de alguma forma escandaliza. Então, vamos pensar naquela palavra que é maledicente, como a Célia colocou para nós. Se a nossa palavra é maledicente, o escândalo é toda hora. Se a nossa palavra é do mando, o escândalo é toda hora. Por quê? Porque na condição evolutiva que nós nos encontramos, que poder a gente tem mesmo para mandar? Nós temos que ser espíritos obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Então, é claro que o mundo precisa de comando. E o comando no mundo é feito pelos encarnados sobre a égide dos espíritos. Então, se a nossa sintonia, se a nossa palavra é de mando, mas 25 horas por dia a nossa sintonia é alta, talvez
a nossa palavra não seja de escândalo, no mando. Mas se a nossa sintonia oscila, ora no fogo, ora na água, então talvez todo o tempo todo, a nossa palavra seja de escândalo, no mando. E assim sucessivamente. É isso que nós temos que nos observar. Porque o mundo está sendo... O mundo que a gente vê que não é... Quando Jesus foi questionado se ele era rei desse mundo, ele disse não. Mas esse mundo que ele disse não, ele é comandado pelo escândalo. E muito desse escândalo vem através do nosso palavrório. Então, nós selecionamos um texto de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, intitulado Palavrório. Falatório, desculpa. Falatório. E palavrórios e falatórios dá na mesma. Então, vamos lá. Ele diz assim, é um comentário de Paulo: mas envia os falatórios profanos, mas evita os palavrórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, 2 Timóteos, versículo 2 a 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Eu acho que é importante a gente deter o nosso pensamento aí, porque há crimes e crimes e crimes, né? Porque nós vamos chamar de crime tudo aquilo que a gente faz que é contrário às leis divinas. Isso é o crime, né? E, obviamente, que nós vamos, ao longo do nosso processo evolutivo, nos tornando cada vez menos criminosos. Então, inicialmente, nós perpetrávamos crimes contra a humanidade. Quantas vezes nós fizemos isso? Nós já nos tornamos criminosos sobre vários aspectos. Em todos os níveis que nós imaginarmos, nós já fomos criminosos. Por isso que, quando a gente retorna ao mundo espiritual, a misericórdia divina tem leis próprias que impedem que nós possamos rever o nosso passado. Quando nós lemos o Nosso Lar, nós vamos ver um dos espíritos mais evangelizados, tendo dificuldade de voltar ao passado, e é dito para ela que é melhor não, que seria melhor que ela não voltasse. E por que será? Porque ia dar de encontro com seus crimes. E aí nós temos essa convicção, mas estamos saindo, conforme vamos nos evangelizando, desse estado de criminalidade. E olha que ele está dizendo para nós que chega um momento que nós não matamos mais ninguém, que nós não fazemos de maneira deliberada o mal para ninguém, de maneira deliberada, mas de maneira descontrolada nas nossas emoções, nós ofendemos, machucamos, humilhamos, agimos como criminosos, porque estamos indo contra a lei do amor. E é isso que ele está dizendo, né? Por isso que é tão difícil nós retornarmos ao mundo espiritual como completistas, porque a gente vem com um plano de amor e não vive o amor desse plano que nos foi oferecido. E aí ele continua: a atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente
por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhe contesta a influência destruidora. Arruinaram coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, que o falatório maligno, que sempre forma em derredor uma imensa família de elementos enfermiços e aviltantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Olha que expressão espetacular, né? Que ele nos traz. E aí eu quero gastar, sinceramente, os minutos que me faltam da manhã de hoje. Quando ele diz assim, que o nosso falatório, ele opera a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam na sombra. É nessa frase que eu gostaria de me deter. O que significa isso? Quantas vezes no dia nós nos pegamos no silêncio da boca, no falatório da alma, que se opõe contra alguém, contra uma ideia, contra uma situação. E se nós pudéssemos colocar um megafone para escutar o que nós estamos falando com a boca silenciada, e a plateia que conosco conversa, conosco faz os seus colóquios, porque a gente fala e alguém responde e nós opinamos, e nós ficamos naquele pensamento circular. Quantas vezes isso acontece no nosso dia? E aí a gente fica mais papapá, e fica naquele falatório, alguém olha para nós e nós estamos mudos. Mas a mente está produzindo palavras inauditas para aquele que está à nossa frente, mas totalmente audível àqueles que nos rodeiam e pensam como nós, e fomentam, é isso mesmo, não deixa isso para lá, vamos nos posicionar, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, esse falatório ou palavrório, que é o fruto da intemperança e da discórdia, e quando a gente fala discórdia, é assim, quando eu me posiciono, eu não concordo com você, é porque o que eu penso e sinto é melhor. E é diferente quando alguém pensa ou faz alguma coisa que não é exatamente o meu pensamento, eu olhar para aquele irmão, para aquela irmã e pensar assim, mas ele amadurece, mas ela amadurece. E se o que eu estiver pensando estiver certo, se estiver certo, prevalecerá. Mas quando prevalecerá? Quando essa turba que me rodeia estiver madura. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele trouxe o Evangelho, nos apresentou e está nos aguardando. Há 21 séculos. Está nos aguardando 21 séculos. Nós ainda não chegamos lá. Então, é extremamente importante que nós possamos colocar no viva voz para ouvirmos o que a nossa mente fala com a boca em silêncio. Porque eu posso dizer para vocês, amigos,
mas com toda a certeza da minha alma, toda a certeza da minha alma, aquela palavra mal colocada, aquela palavra mal expressada, com conteúdos perniciosos, cheio de escândalo, ela é o resumo daquilo que eu falei comigo mesmo, que ninguém ouviu. É aquela falação, aquele palavrório, aquele falatório íntimo. Aquela conversa com a sombra. Que todos nós temos. É a conversa com a sombra. E isso precisa ser interrompido. Interrompido. Porque muitas vezes é o resumo disso que vai causar. Às vezes a gente fica meia hora sozinha ou sozinho, meia hora nessa falação íntima. Aí a pessoa, vítima, entre milhões de aspas, desse conteúdo mental, abre a porta. O que acontece? Fala uma palavra. Nós resumimos daquela meia hora, 40 minutos, meio-dia, o dia inteiro de uma falação íntima com as trevas, num descarrego de más palavras, com tudo aquilo que nós armazenamos em nosso conteúdo. A gente abre a torneira e deixa a lama ir na direção do outro. E, obviamente, como nós temos falado todos esses dias, o enlameado primeiro somos nós mesmos. Então, vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, estamos desejosos de sentir a Sua presença em nossa intimidade, que possamos fazer do nosso dia um momento de sintonia com o Seu amor, Senhor. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples que o Senhor nos confiou. Que possamos ser amigos uns dos outros. Que possamos erguer a nossa vida com as vibrações do amor e do bem. Que possamos fazer calar em nós a discórdia, para que as nossas relações com o mundo e com as pessoas sejam de paz e de amor. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença generosa. Envolve nossos irmãos que sofrem em humanidade. Socorre nossos irmãos queridos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. E permite, Senhor, que sejamos instrumentos do Seu amor, aonde quer que nós nos encontremos. 1000 vezes obrigado por nos encontrarmos no Brasil, na pátria do Evangelho. Que aqui possamos aprender, Senhor, a boa nova, vivê-la e com os nossos exemplos levarmos para a terra toda o Evangelho vivido e vivenciado em nossa intimidade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.